galerinha pensante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos e hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto polêmico. Será que a religião cura doenças psicológicas? Todo depressivo já ouviu, direta ou indiretamente, frases como: o que você tem é falta de Deus. Ah, isso aí é falta de ir à igreja. Você devia orar mais. Entre várias outras coisas que são muito agradáveis e que ajudam muito mesmo. Eu mesma já presenciei algumas vezes pessoas com alto nível hierárquico dentro da igreja, no meio do culto, falando que depressão não passa de um demônio e que se a gente orar por aquela pessoa, ela vai ficar curada daquilo. A relação entre distúrbios mentais ou doenças psicológicas e a religião, ou a falta dela, não é de hoje. Na verdade, remonta até a Idade Média, aonde eles não tinham o conhecimento, da existência desse tipo de doença. Então, tudo que fosse diferente ou que não desse para entender muito bem era, na verdade, obra do diabo. Apesar da gente já estar numa era muito mais avançada, com um conhecimento muito maior e um entendimento muito melhor do nosso corpo, o funcionamento do cérebro ainda é muito desconhecido para a ciência. E a forma como algumas doenças podem afetá-lo só começou a ser estudada recentemente. E quando eu digo poucos anos, eu quero sim dizer 100, 200 anos atrás, porque historicamente isso não é muito tempo. Então faz sim sentido que ainda tenha muita gente dizendo que a depressão é falta do divino, é falta de Deus, o que não torna essa atitude correta. Agora, será mesmo que a religião não serve de nada quando a gente está falando de depressão? Antes de mais nada, eu quero, como sempre, reforçar que a depressão é sim uma doença que afeta o nosso cérebro e que precisa ser tratada, com tratamento médico, com terapia, com medicamento, como qualquer outra doença que afeta o nosso corpo. Esses tratamentos, os remédios, a terapia, a consulta psiquiátrica, eles vão nos ajudar ativamente no controle hormonal e na produção hormonal do nosso cérebro. Porque a depressão nada mais é do que uma deficiência na produção de alguns hormônios, em especial a serotonina. Mas só isso não é o suficiente para que a gente consiga se sentir normal de novo. Quando eu comecei a fazer terapia no ano passado, uma das primeiras conversas que eu tive com o meu psicólogo foi com ele me sugerindo uma série de atividades adicionais que poderiam aprimorar o meu tratamento. Durante essa conversa, ele perguntou se eu tinha alguma religião ou alguma crença. Naquela época, eu ainda estava começando a conhecer a Umbanda, saindo de um período bem longo, onde eu era agnóstica e não tinha nenhuma crença específica. Então foi meio complicado dar uma resposta certeira. E aí ele foi me explicando que, como a depressão limita bastante a nossa visão de mundo e faz com que a gente se sinta muito sozinho, muito desesperançoso, ter a crença em algo maior que a gente pode ajudar a melhorar essa sensação. E para mim isso foi muito verdade, isso funcionou muito. Claramente eu tô falando com base na minha experiência, o que eu vivi não é uma regra e, novamente, religião não cura a depressão. Porém, conhecer a Umbanda, escolher me dedicar a isso e tudo o que eu venho aprendendo, especialmente sobre mim mesma, foram peças-chaves na melhora que eu tive, a forma como eu me sinto hoje, a melhora que eu tenho experimentado nos últimos meses, também tem relação a essa minha escolha de me entregar para essa religião. Se você
assim como eu, também está em tratamento para qualquer tipo de doença psicológica que seja, e acha que isso pode te ajudar, eu recomendo muito. E eu não tô falando sobre você ir para um terreiro, embora eu recomende sim com muita força, porque é muito bom, mas você ter uma crença pode ajudar muito a você se sentir melhor. E não precisa exatamente ser uma crença numa religião ou em um Deus, mas você ter algo que te ajude a enxergar a situação como um todo e desfocar das limitações que a depressão traz pra gente. Essas doenças, elas usam de tudo que tiver à disposição para que a gente se sinta cada vez pior, não só sobre nós mesmos, como pelo mundo que nos cerca. Então, qualquer coisa que seja saudável, que faça realmente bem e que te ajude a sair desse ciclo vicioso é válido. Para mim, uma das coisas que me ajudou e uma das coisas que mais me ajudou nesse sentido foi realmente entrar para um terreiro e ter um contato maior com essa minha espiritualidade. Você precisa parar um tempo para poder entender o que vai funcionar para você e não ter medo de ir atrás disso. Porque independente do que funcionar para você, você vai enfrentar momentos onde você não vai querer perseguir isso. Se for, por exemplo, falando de mim, tiveram diversas vezes que eu não queria ir pro terreiro ou que eu não queria fazer X ou Y que me aconselharam, sabendo que isso me ajudaria. Porque é isso que a depressão faz contigo. Ela faz a gente se sentir impossível de ajudar ou não merecedor dessa ajuda. E é muito importante que a gente ativamente mesmo, falando com a gente, seja olhando para o espelho ou só falando em voz alta, que a gente coloque na nossa cabeça que sim, a gente é merecedor dessa ajuda e que isso vale a pena ser perseguido. Então, quando virarem para você e falarem que a sua depressão é falta de Deus, não tenha medo de falar que não é falta de Deus. Mas também não renegue completamente a ideia de que você acreditar em alguma coisa pode sim te ajudar a ficar melhor. E é isso, galerinha. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil para você. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de toda aquela baboseira. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês têm alguma outra sugestão de tema para que eu possa tratar com relação a isso. Um beijo e até a próxima!